Senhor nosso Deus e Pai, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo, nós mais uma vez, ó Deus, nos reunimos neste local que é separado para o culto ao Senhor, o estudo da Tua Palavra, as orações dos santos, e te pedimos a Tua bênção especial, ó Deus, aquela que o Senhor comunica dos Teus atributos a nós, nos instruindo pela Tua Palavra. Direciona-nos, ó Deus, para que sejamos ricamente abençoados. O Senhor sabe que a nossa vida de discipulado aos pés do Teu Filho Jesus é feito de um aprendizado dia após dia, de negarmos a nós mesmos, ó Deus, para que a luz do Teu Filho brilhe em nós. E o instrumento que o Senhor designou para selar a união que temos contigo, com o Teu Filho e com o Teu Espírito, é de fato, ó Deus, a Tua Palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e nós precisamos, ó Deus, guardar o caminho do Senhor e necessitamos muito de aprender dia após dia acerca do Senhor na Tua Palavra. Fortalece-nos, ó Deus, pois as lutas têm sido grandes para muitos irmãos e eles precisam, assim como eu, ó Pai, da Tua proteção, do Teu guiar, da força do Senhor sobre nós. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Eu não vou repetir a leitura, mas já vamos tratando, meus irmãos, ponto a ponto, aquilo que nós separamos para o nosso aprendizado de hoje. Eu pediria, se fosse possível, um irmão ou irmã, pegar o quadro para nós. Por favor, Rodney. Eu quero escrever aqui alguns rabiscos. E aquilo que eu vou escrever, eu vou já falar para nós ganharmos tempo aqui, se os irmãos que vieram com papel e caneta quiserem anotar. Então, veja bem, o Salmo de Lamento, meus irmãos, ele pode ser individual ou coletivo. Os salmos que nós consideramos anteriormente são salmos individuais de lamento. Mas nós hoje estamos tratando um salmo de lamento que é coletivo. Já explicamos isso para os irmãos. É um salmo em que ele se insere no livro 4, dos 5 que nós temos no livro dos Salmos. Então significa que está falando a respeito deste reino inabalável que o Senhor Deus tem como tipo o reino de Davi, o reino messiânico que é apontado através do reino davídico. Então este é o reino que aparece no livro 3, de uma forma extremamente preocupante, sombria, mas no livro 4 é dada ênfase a essa fidelidade pactual do Senhor de levar avante a sua obra e consumar o reino na vida dos seus súditos, na vida do povo de Deus. Nós falamos sobre isso na semana passada, que é usado um recurso em que os editores dos salmos, eles intercalaram salmos que falam de lamento com salmos do reino. E essa temática do reino, ela está presente em todo o livro dos Salmos, do reino e do rei, e especificamente uma temática importante que aparece em vários salmos é o refúgio, Deus como refúgio. E os salmos de lamento, como nós já explicamos para os irmãos, ele tem algumas características específicas. É uma poesia que tem uma estrutura conhecida e que os poetas, ao formularem, ao compor esse salmo, esse canto, eles usaram desse recurso. Então, o salmo de lamento ele tem uma estrutura em que aparece esses elementos que eu vou citar para os irmãos: apelo, a descrição do problema, uma declaração de fé, de confiança no Senhor, uma confissão de pecados e também, no final, uma conclusão que pode recapturar aquilo que foi dito no início do salmo.
E este salmo particularmente tem essa característica. Ele começa fazendo esse apelo à justiça de Deus, e no final ele fala também sobre a justiça do Senhor, e Deus punindo os perversos, a confiança dele de que Deus retribuirá a perversidade dos perversos com o seu juízo. Nessa noite, então, meus irmãos, nós vamos ver que para cada característica deste salmo, nós temos um atributo de Deus, uma das perfeições de Deus em foco. Então, nós vamos lá considerar, por exemplo, no versículo 8 a 11, nós temos essa fala do salmista em que ele apela, ele indica a criação de Deus. A criação de Deus. Então, o Deus que criou todas as coisas é, por essa razão, o Deus que julga todas as coisas. Nos versículos de número 12 a 15, nós temos aí a fidelidade de Deus. Há uma declaração da fé do salmista, em que ele fala sobre quem Deus é, e ao mesmo tempo ele ressalta a fidelidade de Deus. Então, de 8 a 11, falando sobre a criação, de 12 a 15, falando sobre a fidelidade de Deus, de 16 a 19, o salmista fala sobre a bondade de Deus. Ao mesmo tempo em que o salmo de lamento, ele fala da confiança do salmista, da confissão do seu pecado, ele fala da bondade de Deus. Então, ele está confessando o seu pecado, revelando a sua confiança em Deus, mas ele aponta para a bondade de Deus. E dos versículos de número 20, os versículos 20 e 21, o salmista, ele lamenta, mas ele aponta para a veracidade de Deus. A veracidade de Deus. Ele fala sobre a justiça do Senhor, mas ele aponta para a veracidade de Deus. E, no final, há essa retomada da justiça de Deus. Então, veja só, irmãos, todo salmo, ele segue naquilo que é anunciado logo nos primeiros versículos, o apelo que ele faz. E ele faz, nós vimos na semana passada, a justiça de Deus. E nós vimos que a justiça de Deus tem alguns aspectos nela. Então está aqui. Deus é justo no que diz respeito a si mesmo. Ele não depende de nenhuma criatura para avaliá-lo. Deus é justo porque Ele é santo. Ele é lei para si mesmo. Tudo aquilo que é correto, Deus é essencialmente falando. Agora, em relação às suas criaturas, a justiça de Deus, ela é retributiva. Então, Deus é o justo juiz que sonda mentes e corações para dar a cada um segundo as suas obras.
Então, a justiça de Deus é retributiva porque ela pune pecadores e ela recompensa os obedientes. Ela é recompensadora e punitiva. Deus é quem retribui. Então, toda e qualquer ação humana está sob o julgamento de Deus, sob o olhar do Senhor, para punir ou recompensar. A recompensa é por graça, nunca é por mérito da pessoa. A recompensa é sempre pela graça do Senhor. Ele é galardoador por causa da sua bondade, não por causa do mérito humano. Quem tem mérito nas ações humanas é o próprio Deus. Agora, nós somos responsáveis, ou seja, nós respondemos pelas nossas ações diante de Deus. Então, do ponto de vista do mérito, nós não temos nada a receber da parte de Deus. Temos só por graça. Agora, quanto à justiça retributiva, que pune, todo o pecado deve ser devidamente punido pelo Senhor. Então, Deus, meus irmãos, isso pode confundir a sua mente, o que eu vou dizer, mas é para nós raciocinarmos. Não existe perdão na parte de Deus sem o acerto da sua justiça. Então, a ideia de que Deus é perdoador, sim, Ele é perdoador, mas por qual motivo? Por qual razão? Porque Ele pune o pecado. Ou Ele pune o pecado em Cristo, ou Ele pune o pecado no homem. Mas nenhum pecado fica sem a punição devida da parte de Deus. Então, Deus perdoa pecados porque alguém pagou por aquele pecado. Alguém pagou por aquele pecado. Como o homem não dá conta de pagar pelo seu próprio pecado e sair ileso, então Deus, Ele colocou por graça a mediação de Cristo. Então nós vimos sobre a justiça retributiva de Deus. Esse é o assunto, a retribuição divina em todo o Salmo. Irmãos, aqui nós temos que fazer esse exercício para nos colocarmos diante, ou melhor, no lugar dessas pessoas, no caso, o povo de Deus. Você e eu já passamos por experiências e vamos passar nessa vida em que ou nós estamos envolvidos em ações contra nós, que são injustas, ou nós observamos essas injustiças na vida de uma outra pessoa. Porque a vida humana sobre a face da terra está marcada por essa disparidade, por esse escândalo. Há pessoas que estão vivendo neste mundo, meus irmãos, como se não houvesse nenhum tipo de juiz, nenhuma prestação de contas. E nós ficamos chocados observando como que elas aprontam, fazem o que fazem e não recebem a devida punição pelos seus pecados. Agora há pouco estava conversando aqui com o casal Rondinei e a Alcione, falando justamente sobre isso. A impiedade tem crescido no mundo, meus irmãos, e os homens são vaidosos. Eles não só pecam, mas eles se vangloriam do seu pecado. E é isso que o salmista, nos versículos 4 a 7, ele fala especificamente que o injuria, ele fica injuriado com isso. Proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. Ele está aqui descrevendo a impiedade do povo de Deus, que é o que compõe o Salmo. O Salmo faz um apelo e agora ele está descrevendo o problema. E qual que é o problema que ele está lamentando? A impiedade contra gente que não merece esse sofrimento. Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Veja que ele está lamentando em favor de todo o povo, a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Irmãos, nós vimos chocados nos últimos dias, desde o início de outubro,
aquela invasão do Hamas nos kibbutz, nas comunidades judaicas em Israel. E eles foram tão audaciosos, aqueles terroristas, meus irmãos, que eles invadiam as casas, tomavam o celular das vítimas e estupravam as mulheres, filmavam para que esses crimes fossem vistos pelas redes sociais. Então, quem acessou a rede social, Facebook, o Instagram, o TikTok, assistiu ao vivo aquela crueldade. Crianças foram decapitadas, tiveram suas cabeças decepadas, crianças de colo, coisas horríveis. Fora o tiroteio surpreendente, as barbáries, os estupros das mulheres, de crianças, coisas horrorosas. Então, meus irmãos, essas pessoas vulneráveis, porque uma coisa é você enfrentar um homem armado, forte, outra coisa é você enfrentar pessoas vulneráveis. Obrigado. Outra coisa é você enfrentar pessoas vulneráveis, que do ponto de vista da sua própria defesa, não podem oferecer oposição ao seu inimigo. Então o salmista fala isso diante de Deus. As crueldades, eles se vangloriam. Os terroristas lá do Hamas, eles se vangloriam das suas atitudes. Assim como também ele ressalta aqui que pessoas viúvas, órfãos, são dura e cruelmente assassinados. Então, a situação que o salmista está lamentando, meus irmãos, não são essas lutas pequenas que nós temos na nossa vida. Eu sei que elas nos ferem, mas veja só o que ele está sendo levado a lamentar. São crimes hediondos, são torpezas que o pecado produz. Então, nessa descrição que o salmista faz a respeito daquilo que ele está injuriado, lamentando, nós vemos, meus irmãos, a doutrina bíblica do pecado. O salmista, inspirado por Deus, mostra o que é o pecador e o que é o pecado na vida dos homens, irmãos. Não é só uma rebeldia, uma oposição à justiça de Deus, aos mandamentos de Deus, é uma soberba, é uma altivez, com requintes de crueldade. Pode ser o caso, irmãos, que eu e você nunca matamos pessoas, nunca fizemos essas barbáries, mas o nosso pecado que está dentro do nosso coração, que Jesus diz que vem de lá, o assassinato, o ódio, essas coisas que brotam de dentro de nós, elas fedem, meus irmãos. Por quê? Porque o pecado, ele é mais do que uma irracionalidade. O pecado não é só pensar errado, é também. O pecado, meus irmãos, ele nos traga, nos puxa e faz com que cometamos essas torpezas, esses absurdos. Observem no versículo 7. E dizem, o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Quer dizer, o pecado, irmãos, alguém já disse, e é verdade, o pecado é um ato de ateísmo. O pecado, nós queremos dizer para Deus, todas as vezes que pecamos, que Deus não está vendo, que Ele está omisso, que Ele não é onisciente, onipresente. É um desacato aos seus atributos incomunicáveis. Só Deus é onisciente, só Deus é onipresente, e o pecado desafia a Deus a esse ponto. O Senhor não vê, o Senhor não faz nada. E, na verdade, meus irmãos, tal é a impiedade que vai no coração dos homens, que eles, por Deus ser tolerante,
por Deus ser compassivo, longânimo, benigno, os homens ainda se aproveitam mais e pecam até não poder mais. Se não fosse a mão restringidora de Deus em relação ao pecado dos homens, o que aconteceria, irmãos? Os homens seriam bestas feras, e é isso que acontece todas as vezes que Deus, para punir pecados dos homens, libera as suas mentes para eles cometerem todo tipo de torpeza. Às vezes nós nos espantamos até que ponto pode chegar um homem na sua imundícia. Mas não pense você que eu e todos nós que estamos aqui não podemos chegar a tal ponto, porque podemos, irmãos. Se Deus não colocar a sua mão sobre nós, o que vai acontecer conosco, meus irmãos, é nós pecarmos e fazermos coisas que até alguém que nos conhece intimamente duvida que seja possível fazer, mas nós podemos fazer. Pois não? É, não sou eu. Sou eu sim. Uhum. Até Deus duvida, né? Como fala na gíria, né? É, os pecados dos homens surpreendem até os demônios. Tem demônio que deve falar lá no inferno: olha, eu não tinha pensado nisso. Essa aí é nova. Porque a gente acha, meus irmãos, que só vem pecado de lá. Não, irmãos. Os homens são inventores de males. Satanás inventa lá, mas os homens inventam cá também. E você acha que é pior? Que é melhor que os homens inventam pecados menos pecados? Menos pecaminosos? Não. Mas hoje, meus irmãos, aonde que você ouve isso nas igrejas? O povo fica com dó dos pecadores, de não lhes dizer a verdade do que eles são diante de Deus e chamá-los ao arrependimento. Mas, irmãos, somente quando nós conhecemos a doutrina bíblica do pecado, é que o temor do Senhor pode se abater em nós, pode vir até nós, porque o nosso arrependimento é diretamente proporcional à nossa convicção de quem Deus é e quem nós somos. O exemplo mais claro do que eu acabei de dizer, meus irmãos, é Isaías. Quando ele se depara com aquela visão gloriosa, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor no alto e sublime trono. Aí o que ele disse? Ai de mim, que vou perecer, porque sou homem que habito no meio de impuros lábios. Ele se viu condenado apenas pelo falar, assim também o seu povo. E uma convicção profunda de pecados, meus irmãos, ela é útil nas mãos de Deus, porque isso provoca em nós o temor, que é o princípio da sabedoria. Quer temer a Deus? Conheça quem você é, os seus pecados. Não se contente com uma avaliação de si mesmo, meus irmãos, otimista. Não é que nós devemos ficar lamuriando. Nós somos chamados para provar da alegria do Senhor. Contudo, essa alegria não descarta, na verdade ela nos incentiva, porque quanto mais nos examinamos, devemos nos alegrar pelo perdão que recebemos do Senhor. Então, a descrição em que o salmista lamenta o seu pecado mostra exatamente a hediondez do pecado, meus irmãos. E louvado seja Deus por Jesus Cristo. Quem me livrará do corpo desta morte? É o que Paulo fala. Graças a Deus por Jesus, não é, irmãos? Porque aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. E aquilo que a gente não quer fazer, é isso que a gente faz. Essa luta é todo dia, meus irmãos.
Todo dia as lágrimas rolam do nosso rosto, de alegria por receber o perdão do Senhor, mas de tristeza porque nós não queremos mais pecar contra aquele que a gente ama. Mas louvado seja Deus por Jesus, porque é Deus quem nos justifica. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Dos versículos de número 8 a 11, atendei, ó estúpidos, dentre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? Então, olha o raciocínio do salmista. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é, irmãos? Isso está declarado nas primeiras páginas da Bíblia. E aí o que o salmista raciocina? Ele volta lá para Gênesis. Olha, se o Deus que fez o ouvido, ele não pode ser surdo. Ele ouve tudo, ele vê tudo. Há algum motivo por detrás do silêncio de Deus aparente. Porque Deus não está surdo. É o que ele diz. E por que ele não está surdo? Porque foi ele que criou a audição. O raciocínio dele é básico. Por que eu ouço? Porque alguém me fez ouvir. E se alguém que me fez ouvir, é lógico que ele é capaz de ouvir também, e muito melhor do que eu. E o que formou os olhos, será que não enxerga? A onisciência, a onipresença de Deus na mente do salmista, fazendo ele refletir. Ele está lamentando diante de Deus, irmãos. Falou que pediu, clamou para Deus agir. Mas agora a própria fé que o salmista tem não faz ele se desesperar. Lembram-se que nós diferenciamos murmuração da lamentação? A murmuração desconfia de Deus. A lamentação chora, mas confia. Chora a situação, mas confia. Irmãos, olha que bênção. Quando as tristezas nos chegam, nós podemos lamentar diante de Deus: ô Senhor, por que o Senhor está me ferindo assim? O que eu fiz contra ti, contra os céus? Ah, Senhor, me cura a minha ferida. O Senhor feriu, mas o Senhor pode curar, porque eu sei que o Senhor quer o meu bem, o Senhor não quer o meu mal. Olha que bênção, nós podemos orar assim, irmãos. Lamentar diante de Deus a nossa situação, a situação da nossa igreja, a situação do nosso país, com confiança. E é isso que o salmista faz. Ele sabe em quem tem crido. E o Deus que ele crê é o Deus criador de todas as coisas. Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria. Olha aí a quem ele reputa a fonte última de conhecimento humano. De onde que vem o conhecimento? Vem de Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos a palavra do salmista que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, meus irmãos. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo era Deus. E o apóstolo Paulo fala que Jesus é a fonte de todo o conhecimento. A pessoa divina humana do Senhor Jesus, meus irmãos, é quem fez os céus e a terra e tudo que nela há. Pela palavra do seu poder, ele sustenta tudo que foi criado. Então, para nós que estamos adiante do salmista, ele confiava na pessoa de Deus, nós confiamos na pessoa de Deus, na face do Senhor Jesus. Essa sabedoria tomou forma de gente. E a nossa confiança é de que o Deus que julga todas as coisas apontou Jesus, e lá dos céus o Senhor Jesus sabe tudo o que acontece conosco, tudo o que os homens estão fazendo. E sabe uma coisa que Deus prometeu para Jesus, irmãos? O Pai prometeu para o Filho a proteção da sua igreja. O Senhor Jesus não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Ele assegurou para o Pai que vai levar todos que salvou, são e salvos,
aos céus, e o próprio Pai se comprometeu em que nenhuma alma se perca daqueles que o Pai deu para o Filho. Então, irmãos, veja só, a sua chegada ao céu não depende de você. Você é responsável por isso. Mas a sua chegada ao céu é assegurada por palavras fiéis de juramentos feitos entre o Pai e o Filho. Porque o que está envolvido na salvação do povo de Deus, irmãos, é muito mais do que o perdão dos pecados nossos, e sim a glória de Deus. Que Deus é esse que começa uma obra e não termina, irmãos? Deus é um pedreiro preguiçoso, que vai com uma pá, depois vai com a outra, e depois não termina o que faz? Coisa horrível, né, Rondinei? Uma obra que se começa e não termina. Olha aí, meus irmãos, as casas das pessoas, elas são embolsadas por dentro, por fora, mas a pintura só lá do lado de dentro, por fora fica aquele negócio feio, estranho, esquisito. Não é pecado não, viu, irmãos? Talvez a sua casa tenha isso, mas assim, não é bonito, né? Casa pintadinha por fora, decorada. Deus não é assim não, meus irmãos. A obra que Ele começa, Ele termina. Então, o salmista se reporta a Deus, o Criador, e lamenta confiando em Deus. O seu lamento não é um lamento desafiador, de murmurador, de tolo, mas é um lamento de gente prudente e sábia. Deus vai julgar, Ele está vendo. E aí, olha o que ele diz nos versículos 12 até o 15. Eu me comprometi aqui, eu vou fazer, senão a gente acaba esquecendo, né? Salmo, meus irmãos, aparece assim, relacionando essas doutrinas, lamentando, mas relacionando essas doutrinas bíblicas. E nós vamos vê-las aqui agora. Estamos vendo, não é? Não. De 1 a 3 é o apelo do salmista. Eu vou escrever isso ali. De 1 a 3, o apelo, justiça retributiva. De 4 a... Vamos ver aqui. 4 a 7, doutrina do pecado, que é a descrição do problema. Na estrutura que nós temos do Salmo, então, pessoal, o apelo à descrição do problema, pelo salmista, de 8 a 11, ele se reporta à criação, e
trecho para resumir aqui nosso salmo. Então, irmãos, olha que maravilha os versículos de 12 a 15. Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes. Esse repreender aí, meus irmãos, não é só no sentido de chamar a atenção, de punir, mas de instruir. Essa palavra hebraica, ela também pode ser assim traduzida, como instrução. A disciplina do Senhor tem a ver com a sua instrução também. A quem ensinas a tua lei. Tanto que é um paralelo, né? A quem ensinas a tua lei é paralelo a quem Deus repreende. E para que Deus faz isso? Veja a justiça retributiva. Preste atenção, irmãos. Por que é bem-aventurado o homem a quem Deus ensina? Olha aí o versículo 12. Para lhe dares descanso, para retribuir, para recompensar. Em que dia? No dia mau. Então é Deus que nos leva a obedecê-lo, justamente para nós sermos recompensados. Não é linda essa palavra aí, irmãos? Bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu ensinas, porque essa pessoa vai ser recompensada. E ele continua nesse raciocínio. Por que Deus faz isso? Versículo 14. Pois o Senhor não vai rejeitar o seu povo. Deus é fiel. Fiel por quê? Porque Ele se pactua com o homem, meus irmãos, e a sua palavra é irrevogável. Deus não rejeita o seu povo que Ele uma vez amou. Amou. Se Deus amou, amou eternamente. O seu amor é inquebrantável. Nem desamparar a sua herança. Deus vai levar o seu povo a obedecer para recompensá-lo. Versículo 15. Mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Eu pesquisei, meus irmãos, para fazer o estudo hoje, e esse versículo aí, ele está traduzido de uma forma um tanto diferente em outras versões das Escrituras, no inglês e também no português. Mas a ideia é basicamente a seguinte, que a justiça vai voltar para o justo, e eles seguirão de forma justa. Quer dizer, a ideia da recompensa está na mente do salmista. Os justos não vão ser justos debalde. Uma hora, irmãos, o justo vai colher o fruto da sua ação, e é por causa da ação divina nele. Porque Deus é recompensador, Deus é galardoador. Veja a confiança, meus irmãos, do nosso irmão aqui, do salmista, nas coisas de Deus. Por quê? Porque Deus, irmãos, é fiel. Deus é fiel não para mim, mas por causa dele. É impossível que Deus minta. Deus é verdadeiro, meus irmãos. Deus é o Deus da verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade se revelou como pessoa em Cristo, porque Deus, meus irmãos, jamais pode mentir. Deus não é um Deus de falsidade. Eu havia falado aqui, irmãos, a fidelidade pactual de Deus é o que nos assegura a estabilidade na vida espiritual. Irmãos, se Deus não colocar a mão, nós somos infiéis, mas Deus permanece fiel. Então, quando nós reconhecemos, irmãos, que temos obras de justiça praticadas por nós
nós devemos atribuir todo o mérito a Deus, porque é Ele que nos ensina a esta confiança nos seus mandamentos, porque esperamos o galardão. Hoje em dia, irmãos, nós vemos nas igrejas de uma maneira geral, que você não pode querer esperar a recompensa das suas ações, mas experimente isso diante de Deus. Seja honesto, seja íntegro, na expectativa de receber ainda nesta vida a recompensa pelos seus atos, que virão por graça, é verdade, mas Deus, Ele tem prazer em nos galardoar, em recompensar a fé, em recompensar a nossa obediência. Deus, Ele ama, meus irmãos, isto porque Ele predestinou o seu povo para estas coisas, para estas boas obras. Seguindo mais adiante no versículo 16 a 19. São perguntas retóricas, cuja resposta o salmista já sabe qual é. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? É o Senhor. Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? O Senhor. Então, Deus, irmãos, é a nossa bandeira. Deus é o nosso defensor. Por que que o salmista crê assim? Se não for, versículo 17, se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria no Sheol, na região do silêncio, na morte. Então Deus é o defensor, o protetor, o guardador. Deus, Ele é assim por causa da sua benignidade. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Essa palavrinha benignidade, meus irmãos, ela foi traduzida por amor constante. Amor constante em outras versões. Essa é uma palavra que gera muitas pesquisas bíblicas de acadêmicos, meus irmãos. É a palavra hebraica hesed, que é traduzida em vários contextos por misericórdia, bondade, fidelidade, amor. O que essa palavra significa, meus irmãos? Ela tem de fato várias nuances, de acordo com o contexto. Mas ela aponta para este amor pactual de Deus, irmãos, inquebrantável. Deus, Ele se deleita em ser bondoso para com aqueles, para ser benfeitor para com aqueles que Ele está em pacto. Ele gosta, meus irmãos, de ser bondoso, mesmo quando aqueles que estão em pacto, em que Ele está em pacto com essas pessoas, não andam bem. Se nós olharmos, meus irmãos, nas histórias bíblicas, nós vamos nos deparar com personagens que pecaram, às vezes, até mais do que ímpios, mas Deus os favoreceu. Irmãos, Deus defendeu Davi, não por causa de Davi, mas por causa da bondade de Deus. Quando Deus se impõe, meus irmãos, esta ação, Ele é um Deus fiel e é fiel na sua bondade. Vocês se lembram do jovem rico? Aquele que interpelou Jesus, dizendo assim, bom mestre. E aí o Senhor Jesus virou e disse, por que me chamas de bom? Bom é somente um. A bondade de Deus, meus irmãos, ela não está relacionada conosco. Deus não é bondoso por causa de nós. Às vezes nós ficamos assim falando com Deus, né? Deus, tem misericórdia de mim, como se a nossa miséria, Deus olhasse e falasse assim, tadinho, ele precisa mesmo. Não, irmãos, não é assim. Não é assim, você está enganado. Deus é bom porque Ele decidiu ser bondoso, favorecedor do seu povo, porque Ele quer ser bondoso.
Então, quando eu e você pecamos, meus irmãos, a bondade de Deus não vai se alterar. Que isso, pastor, é verdade? É verdade. É claro que Deus vai nos corrigir, mas isso também não é bondade? Isso também não é bondade? É claro que é. Se Deus corrige o seu filho, é porque Ele é fiel ao seu pacto e por isso mesmo Ele é bondoso para conosco. O salmista, ele fala de si, mas ele está incluindo, meus irmãos, o povo. Deus é benigno com todos do seu povo. Olha o versículo 19, a bondade de Deus. Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. O salmista está falando, meus irmãos, de movimentos da alma que são particulares, são comuns a todos nós. Ele está falando, sabe de quê? De ansiedade. Aquelas antecipações que nós ficamos, mas e o que eu vou comer? E o que eu vou vestir? E como é que vai ser amanhã? E a venda? E aquilo? E a mercadoria? E o time? Sabe essas antecipações nossas? Essas ansiedades? Com as preocupações com o dia de amanhã? Quem aqui não tem isso? Levanta a mão, por favor. Ninguém. Todos nós, meus irmãos, desenvolvemos quadros de ansiedade, de angústia por aquilo que ainda vai vir. Nós ficamos assim, nesse ciclo vicioso, de ansiedade, uma coisa puxando a outra, e aquilo vai puxando, irmãos. É como um naufrágio, é como um afogamento, vai puxando para baixo. Você luta, e quanto mais você luta, mais você afunda. Mas o que o salmista diz? Nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Que coisa linda, irmãos. Que coisa maravilhosa. O consolo do Senhor Deus chegando até nós por meio da sua bondade. E aí o salmista confessa esse pecado. Ele confessa que o seu pé resvala, ele confessa as suas ansiedades. Ele reconhece que as situações em que ele está vivendo externamente, que em conjunto com o seu povo, ele reconhece que no meio dessa situação, ele também pecou. Mas Deus o guardou. Irmãos, muitas são as vezes que ao vermos essas indignidades, essas injustiças, nós temos as nossas, e nós nos esquecemos das dos outros, e não confessamos as nossas. O Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, a termos cuidado com os últimos dias, porque muitas pessoas ficarão sobrecarregadas pela proliferação do pecado. Assim como foi nos dias, meus irmãos, de Noé, assim como foi nos dias de Ló, o mundo hoje, meus irmãos, está entupido de perversidade. O mundo está podre. E assim como aqueles santos afligiam a sua alma, nós também ficamos aflitos, irmãos. Hoje você não pode nem sair no supermercado. Você não pode dar uma volta na rua. Você está vendo as pessoas assim se atirando no pecado sem nenhum tipo de pudor. A ponto, irmãos, de nós ficarmos constrangidos, envergonhados, sofrendo com essas situações. Por essa razão, o salmista reconhece que também peca, mas que ele é ajudado pelo Senhor, socorrido por Deus, devido à bondade de Deus. O Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, a vigiarmos, para que as nossas almas não fiquem sobrecarregadas,
E nós mesmos temos que fazer esse exercício contínuo de confissão de pecados. Lamentamos pelos infortúnios, pelas misérias que acontecem com o povo de Deus, mas também pelos nossos pecados, pelas nossas misérias. No versículo 20 e 21, meus irmãos, o salmista fala sobre a veracidade de Deus. Ele está pensando sobre a justiça retributiva de Deus, sobre o julgamento de Deus, mas ele presta atenção na veracidade de Deus. Deus não é falso, Deus é verdadeiro, Ele é fiel e verdadeiro. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Meus irmãos, na área do direito nós temos o direito positivo. Os homens positivam leis segundo aquilo que eles entendem que é o correto. E assim nós nos deparamos com coisas que são legais, mas imorais do ponto de vista das Escrituras. Aqui está a declaração bíblica se opondo ferrenhamente, meus irmãos, a esse tipo de artifício humano, de coibir, de impor sobre as pessoas leis injustas, irmãos. De constranger, não é coibir, falei errado a palavra, de constranger a consciência humana por meio de leis injustas, leis anti-Deus, leis que são contra a lei de Deus. Irmãos, jamais Deus vai acobertar a mentira. Deus é um Deus de verdade, o salmista sabe disso. Ele fala para o Senhor: Senhor, essas pessoas, elas tramam iniquidade através de leis, para ir contra pessoas justas, sangue inocente. O salmista então apela à veracidade de Deus. Deus não pode mentir, irmãos. Deus não é um tipo de mágico que fica ludibriando, enganando as pessoas. Não, irmãos. Deus é o Deus da verdade. Ele não pode suportar esse tipo de falsidade alheia. Irmãos, se Deus é verdadeiro, Ele exige que os seus servos sejam assim também. Então, sonde o seu coração profundamente e veja se nós não estamos dissimulando, se nós não estamos fingindo, se nós não estamos sendo cínicos, falsos, mentirosos. Ah, pastor, é claro que sim, sim. Lamentavelmente, meus irmãos, muitas são as vezes que nós tratamos com as pessoas de forma fingida. Irmãos, tem hora que a gente ri para quem nós prejudicamos. Você acha que Deus não está vendo? É aquela pessoa que enfia a faca rindo. Ô irmão, irmãos, Deus abomina essas coisas. Nós não podemos ser pessoas assim. Nós podemos ser pessoas elegantes, de fino trato, mas quando essa elegância ela é praticada, não é? Tem até aquela piada do Ariano Suassuna. Tem pessoas que falam mal dos outros na frente deles. Que isso? Espera a pessoa dar as costas. Que deselegância. Você já viu esse vídeo na internet? Eu mandei para o conselho. A Ariano Suassuna falou: que delicadeza. Espera a pessoa ir embora. Quando ela sair, você mete a ripa nela. Claro que ele está fazendo uma gozação, meus irmãos, para mostrar o ridículo que é essas coisas. A senhora ia falar, dona Ju?
Mas é muita hipocrisia. Irmãos, nós não podemos ser assim. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto, ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente? Quer dizer, usando de um artifício legal para impor culpa a quem não tem. Falsidade. O nome disso é falsidade, irmãos. Certamente que o Deus veraz, verdadeiro, ele não admite tal coisa. O Senhor Jesus, ele é a fiel testemunha e verdadeiro. E verdadeiro. Meus irmãos, pense assim, como era difícil conviver com Jesus. Você está conversando com Jesus, Maria. Aí chega uma hora que você fala uma bobagem, aí o Senhor Jesus pega e vira e fala assim: hipócrita. Na cara da pessoa. Irmãos, eu teria muita dificuldade de conviver com Jesus, você não. Aí você está lá andando com Jesus, todo alegre, fala assim para ele: mestre, isso jamais vai acontecer contigo. Arreda-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Já pensou como era difícil? Você está lá e fala assim: mestre, eu quero fazer uma pergunta para o senhor, eu só faço se você me responder outra. Mas que homem difícil. Eu vim aqui todo educado para perguntar uma coisa para ele. Aí ele fala: por que me provais, hipócrita? Eu estou querendo adotar isso aí, Sidney, esse negócio aí nas coisas. O que você acha? Vou sobreviver? Hein, Salatiel? Não, o João Batista durou 6, né? Irmãos, veja como as nossas relações humanas estão corrompidas pela nossa mentira e pecado. O quanto que isso é distante de nós. O quanto as relações humanas hoje são talhadas de fingimento, de hipocrisias, de falsidades. E quem se atreve a ser sincero, minimamente verdadeiro, sofre um dano terrível. Eu sei que hoje é complicado, nós vivemos um tempo de mimimi. Não podemos fazer crítica às pessoas, e isso entrou na igreja. Ninguém aceita ser criticado. Mas nós, meus irmãos, precisamos muito, porque é através dessas críticas, às vezes duras, que nós nos damos contas dos nossos pecados e problemas. Vamos terminar aqui, irmãos. Uma breve consideração no final, porque nós já falamos sobre a justiça retributiva. Os versículos 22 e 23, o salmista faz essa renovação. Renovação. Ele volta aqui na justiça retributiva de Deus. Ele retorna na justiça retributiva. Sobre eles faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, ele fala aí na primeira pessoa do plural. Pronome demonstrativo, possessivo na primeira pessoa do plural. Nosso Deus os exterminará. E ele confia que Deus é o seu baluarte e o rochedo em quem me abrigo. Então, irmãos, veja só. Há muitos pecados que agora nós não vemos Deus punindo essas pessoas, nem em nós e nem nos outros. Mas isso mostra, meus irmãos, que Deus ele olha para a vida humana a partir de uma perspectiva muito mais ampla, muito mais longa, muito mais abrangente do que nós. Por que Deus é um juiz justo e um juiz perfeito? Porque ele tem todas as informações.
Deus sozinho, meus irmãos, Ele é o legislador, Ele é o que governa e é o que julga. Isaías capítulo 33, nós não teremos tempo para examinar, mas depois em casa você chega e lê. Isaías 33. Lá o profeta declara que Deus é Ele mesmo, juiz, rei e legislador. É Deus quem faz as leis, quem as executa e quem julga. A perspectiva de Deus, portanto, é ampla, porque Ele está lidando com os injustos e com os justos. Ele estabeleceu a lei pela qual os justos e injustos serão julgados. E Ele definiu o dia do julgamento. E Ele definiu que o seu Filho fará este julgamento, porque é filho do homem. Então, o próprio Senhor Jesus será o executor, é Ele quem governa, é Ele quem legisla. E se é assim, irmãos, uma hora ou outra, Deus visita as pessoas com a sua ira. O apóstolo Paulo fala que do céu Deus revela a sua ira. Todos os dias, meus irmãos. Deus abate todos os dias várias pessoas da sua soberba. Pelos seus atos providenciais, Deus usa até o ímpio para abater a soberba do seu povo. Mas ainda assim, isto não é o julgamento final. O julgamento de Deus ainda vai vir, meus irmãos. E quando ele vier, será sem nenhum tipo de reserva mais. O salmista faz esse apelo à justiça retributiva de Deus, irmãos, porque ele sabe que aqui nesta terra, Deus não deixa impune os pecados, Ele restringe os pecados dos homens, impondo o seu julgamento em relação às faltas que eles cometem. Mas esse juízo, nós sabemos, ainda não é completo. Existe um julgamento a ser revelado. Então, irmãos, veja, mesmo que nós não observemos o julgamento das pessoas agora, esse julgamento se revelará no final. E a nossa confiança como crentes deve ser em relação a esse julgamento. Porque se Deus está mantendo o ímpio na sua impiedade, o sujo se sujando ainda mais, é para entesourar a ira do seu julgamento final. E se Deus, meus irmãos, está retendo de você a vingança que você espera que Ele faça, é porque Ele está provando a sua fé, burilando a sua fé, para que você confie nele até sobre a morte. Notou como a perspectiva é diferente? Porque aí, irmãos, se nós pensarmos como Deus assim está nos ensinando, em termos de eternidade, nós perdoaremos mais as pessoas, teremos mais paciência com elas, porque sabemos que Deus, no momento oportuno, abaterá a sua ira sobre a cabeça desse homem, e você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele para o dia da visitação, caso ele venha a se converter. Pastor, esse tipo de ensino cristão faz com que os homens fiquem como trouxas. Não, irmãos. A nossa confiança é tão profunda, aquilo que Deus tem reservado para o dia do juízo é tão aterrador, que você vai ver que vale a pena cada injúria sofrida, porque o galardão, o prêmio, a satisfação no dia de Cristo será tão grande, porque você vai ver que o seu Deus é vivo e verdadeiro. É essa a nossa esperança, meus irmãos, de que estamos aqui obedecendo e a nossa obediência não é vã. Deus vai abater, se não agora,
no dia de Cristo. E o dia da ira é um dia terrível. Será terrível para aqueles que são julgados, mas para nós, os crentes, irmãos, será um dia de gozo, alegria, satisfação. Que este salmo nos ensine a orar, meus irmãos, com mais profundidade diante de Deus, clamando pela justiça do Senhor, lembrando quem Ele é, o Deus Criador, o Deus fiel, bondoso, veraz, o Senhor que legisla, governa e julga.